Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Coach. Eu sou Lenice Correia e vamos juntos desbravar esse universo de infinitas possibilidades no desenvolvimento humano e no autoconhecimento. Hoje, terça-feira, 31 de dezembro de 2024, ele chegou, o final do ano, gente, o último dia deste ano, que eu tenho certeza foi sim, com muitos aprendizados, algumas dificuldades, boas surpresas, bons momentos, não é mesmo? E eu passo aqui hoje para agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nas nossas terças-feiras. O quanto meu coração é grato pela presença, pela informação, pela troca neste canal, por cada pergunta, cada coração que você nos enviou. Gente, por cada compartilhamento. O meu muito, muito, muito obrigado. Eu e Lennon Portes preparamos para vocês os últimos 6 meses de podcast Mundo Coach, os melhores momentos, grandes conselhos dos nossos convidados extraordinários que brilharam, abrilhantaram o nosso ano de 2024. Então, agora, fiquem com os melhores momentos dos nossos extraordinários convidados. Com muito orgulho, com muita honra, eu recebo Daniel Trevisan. Daniel Trevisan, boa noite, bem-vindo ao podcast Mundo Coach. Boa noite, Lenice, boa noite, pessoal. É um prazer participar aí do Mundo Coach. Obrigado pelo convite e espero passar um pouquinho da minha experiência aí para vocês. O que é a identidade profissional? É quando eu me encontro? É quando eu estou perdido? Fala pra gente, assim, o que é a identidade profissional? Explica tudo pra gente aqui. É quando você entende a voz da tua alma expressando na tua atividade profissional. Então, isso é muito profundo porque, assim, não é o que fazemos apenas, é o que somos. Então, a área da profissão, a área da atividade profissional, ela é uma parte da tua vida. E como eu te falei, eu fui entender da forma mais difícil. O trabalho me levou para um estado de desequilíbrio e que me fez valorizar a vida em minha essência. Então, essa essência, ela falou muito alto. E essa questão, né, hoje em dia, não existe limites com a internet. Então, eu atendo gente online, até de fora do país. Então, vamos lá. Então, resumindo, a identidade profissional é quando eu me identifico com aquilo que eu estou fazendo. E aplica isso para criar uma empresa ou para arrumar um emprego que tenha a ver com seus valores. E quantas pessoas aí será que estão vivendo isso? Pois é, sabe por quê, Lenice? Existe um problema. Quando a gente começa, lá na adolescência, a ter contato com a profissão, a gente recebe muitas influências, né? E a gente não aprende a pensar o que realmente nos faz feliz. É porque você, não tenho nada contra as outras profissões, mas ou você é médico, você é advogado, ou você é engenheiro para ter sucesso. Só que já não serve mais no mundo que a gente vive. Tem, claro, pessoas que têm uma enorme habilidade, um talento para ser médico, e o mundo precisa muito disso. Engenheiro, a mesma coisa, advogado, a mesma coisa. Só que existe a expansão do mercado profissional que pede com que as pessoas criem novas atividades com uma visão sistêmica. E se não tiver essa adaptação, como é que fica essas pessoas que têm esse propósito, vieram para esse mundo para criar algo novo, engessadas no modelo antigo? Então, precisava criar algo novo, ter uma visão abrangente, uma visão ampla do que as suas experiências trazem para que você possa aplicar na tua profissão. É isso que eu considero como uma visão sistêmica. Então, se você pegar as profissões do passado, afiador de faca, dificilmente você vai ver um. Se você pegar sapateiro, tem um ou outro. E antigamente tinha muito, né?
Por quê? Porque precisa evoluir, precisa trazer novos conhecimentos, integrar conhecimentos além da parte racional que a gente vê no mundo corporativo, a parte intuitiva. Então, não é difícil você achar pessoas que tenham a formação em psicologia, trabalhando na área de mecânica, por exemplo. Você começa a juntar várias áreas de conhecimento e cria-se uma atividade nova. Se você pudesse nos dar um último conselho, o que você diria para a gente esta noite? Pois é, eu diria, para primeiro, não permitir que as pessoas digam que você não é bom o suficiente, que você não pode, que você não é capaz, porque às vezes são frustrações delas e não suas. Siga o teu caminho. Com imensa alegria que eu recebo nesta noite no podcast Mundo Coach, Miriam Gray. Seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Miriam. Ê! Sua linda! Obrigada. O que é essa busca do feminino? O que engloba isso? Tudo começa como grandes estudos, a gente sabe que nós usamos só 5%, né, da nossa realidade, né? E Sim. a gente tem submerso aí 95%, que é o inconsciente, né? E esse inconsciente, olhando para o lado feminino, eu vou trazer as duas polaridades, o masculino e o feminino. Então, mesmo você sendo mulher ou você sendo homem, você também traz um lado masculino e um lado feminino. Por que eu digo isso? Porque nós viemos de duas polaridades, do pai e da mãe. Então, quando nós carregamos, herdamos, trouxemos isso para a nossa vida, para estar aqui nessa vida olhando para isso, a gente traz essas duas polaridades internamente. Quando eu olho para isso e digo que a gente tem 5% só desses saberes e 95% está no inconsciente, é quando nós mulheres buscamos o que está nesse inconsciente. O que é esse inconsciente que está tão aprisionado? Então, de uma forma simples, eu digo para você que nós estamos, temos, né, a mente linear, né, que é desse masculino. E aí, olhando para isso, nós nos desconectamos muito mais da nossa essência, que é esse feminino, que busca o sentir. O feminino busca o sentir. E o masculino, ele vem muito mais com essa mente linear. Mas eu tenho as duas polaridades, ok? Então eu trago com harmonia e equilíbrio esses dois mundos. A grande situação, o grande desenvolvimento, esse grande aprendizado me mostra cada vez mais, e se abre muito para isso, é que nós desaprendemos o sentir. E nós ficamos muito só na mente linear, não acessamos o nosso poder interno, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de nos transformar, de olhar para as nossas emoções, de cuidar muito mais de quem nós somos como mulheres. Os homens também têm o feminino, mas eu vou abranger muito mais esse olhar. A mulher, ela vai buscar respostas para dentro, ela vai se conectar ao sagrado, quer dizer, essa conexão com ela mesma, a conexão com a espiritualidade dentro dela, ou seja, eu posso dizer o eu sou interno dela, ela busca respostas, porque, veja, quando a gente olha para o despertar, para essa consciência do coletivo, eu estava na consciência individual, que é essa informação da moralidade, do certo e errado, do julgamento, ok? Quando eu vou para essa consciência do coletivo, eu vou para essa consciência muito mais do amoral, né? Do movida pela vida, movimento da vida com essas três ordens sistêmicas. E aí eu saio desse julgamento e a mulher começa a acessar essas informações. Veja, são três níveis: consciência individual, a coletiva e a consciência espiritual. O que nós acessamos é essa consciência espiritual. Por que eu digo isso? Porque nós estamos na nossa infantilidade aqui na vida adulta. Quando a mulher ela começa a se conhecer, se conectar com ela, com o inconsciente dentro dela, ela começa a acessar essa consciência espiritual. E que é essa transformação dessa consciência sistêmica que ela traz. O dar e receber, que é o equilíbrio,
É uma postura interna, é dentro, tá? Traz o pertencimento, ela sabe o lugar dela em todos os aspectos, então ela não se mistura mais com tudo e fica no oba-oba. E a hierarquia, quando ela tem a compreensão profunda interna dessas 3 polaridades, ai meu Deus, que bonitinho, o que aconteceu aí, ó? Gente, olha só, aqui é tudo ao vivo e é assim mesmo, essa comunicação que Ei, faz com é que vida real, né? é vida real, exatamente. E a gente está falando daquilo que é muito, muito importante, é a nossa conexão com o eu, né? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu vou crescer? O que às vezes eu espero receber, mas será que eu entrego? E o que eu entrego? Também tem isso, né, Miriam? E tem nessa comunicação, Lê, eu digo assim, que consciência de adulto, para a gente estar no adulto, é a gente estar com essa consciência espiritual. Porque senão a gente não vai parar de ficar na nossa criança. E nós sabemos, todos nós sabemos, que a nossa criança, ela é birrenta, ela quer as coisas na hora, ela é controladora. É aquela coisa bem séria mesmo que tu diz assim, a criança começa a chorar, que ela não quer mais o peito do lado esquerdo, ela quer o do direito, ela vai birrar, gritar e a mamãe vai dar. Então, a gente tem que parar, na verdade, e ser mais observadoras das nossas emoções e tomar consciência um pouco melhor dessas emoções para que a gente pare de buscar essas frustrações para que o outro tenha que me entregar algo. Então, é por isso que eu digo que o adulto é uma consciência espiritual elevada. E aí a gente está ainda na nossa criança, aqui no adulto, transferindo, achando que o outro tem que me dar esses recursos. Quem eu sou para mim? O que eu posso fazer por mim hoje? Hoje, agora, nesse minutinho após a live, quem eu sou para mim? Eu estou sendo algo bom para mim? Quem eu sou para mim? Eu diria que é uma pergunta que, se a gente se faz mais vezes durante o nosso dia, isso nos movimenta para algo bom para a nossa vida. Quem eu sou para mim? Quem eu estou sendo para mim nesse momento agora? Com alegria e leveza, com vocês. Seja muito bem-vinda, Maria Paula Crivelente, ao podcast Mundo Coach. Olá, muito boa noite. Muito obrigada, Lenice, pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Fala para nós, o que é comunicação verbal e não verbal? Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelo que é comunicação. Comunicar Ótimo. é transmitir uma mensagem, um pensamento, uma ideia, e pressupõe ao menos 2 pessoas, quem fala e quem nos ouve. E tem um meio aí, então tem a comunicação escrita, a comunicação falada. Então, dentro disso, dentro da comunicação verbal, da falada, nós temos a comunicação. Dentro da comunicação falada, a gente tem a verbal e a não verbal. Você pode ter só a não verbal também, com os gestos, expressões faciais. Então, vamos lá. Quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, a nossa mensagem é transmitida ao outro em 3 pilares básicos. Primeiro, a parte corporal, que é a maior parte da nossa comunicação. São os gestos, os movimentos, as expressões faciais. Ela é responsável por 55% da nossa comunicação. 55% a 55%. nossa expressão corporal. A nossa expressão corporal, as expressões faciais. Então, você vê o quanto de peso isso tem. Olha só. Quando eu fico aqui borboleteando com a minha mão, é o que está representando isso. Olha, gente. E a gente vai associar isso às emoções do filme, é muito interessante. Porque se você está aqui, né, nesse movimento, é um movimento de mais agitação, tudo isso. E aí ele tem que combinar com o que você fala, que são as palavras, o seu conteúdo, que são 7% de peso. Só que esse 7%, se é um assunto que a pessoa
não conhece bem, não domina, ou comete algum erro grave na fala uma coisa assim de uma concordância verbo-nominal muito chocante, esses 7% eles ganham 70% de proporção negativamente falando. Nossa. Né? E aí tem os outros 38% que se referem à voz. Então, é a qualidade da minha voz, como eu modulo, que entoação que eu ponho nessa voz, como eu uso a ênfase, as pausas, a velocidade que eu falo, se eu falo rápido demais ou se eu falo muito lento, se eu grito para falar ou se eu falo baixinho demais. Então, todos esses aspectos da voz estão intimamente também ligados ao que nós comunicamos. E nós temos que pensar o quê? Que todas as vezes que nós começamos a falar, nós já causamos um impacto, uma percepção em quem nos ouve. Não subestime o poder da comunicação não verbal. Ela fala muito alto sobre você, sobre o seu conhecimento, e ela deve estar sempre alinhada ao seu conteúdo e à sua voz. Esteja atento a esses 3 pilares, com foco muito grande na comunicação não verbal. E faça uma apresentação brilhante, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tendo atenção a esses 3 pilares. Silvia Leone, seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Silvia. Muito obrigada pelo convite, adorei. Mas é aquilo, nós, né, a gente dorme e acorda com a gente mesmo, você pode estar num lugar com outras pessoas, mas é você com você mesma o tempo todo, né? E eu digo assim que o meu maior medo da minha vida é eu estagnar, é eu parar e falar, nossa, mas agora não consigo, ou não posso, ou, sabe? Esse é o meu medo na vida. Então, eu estou sempre aberta para novas experiências. E aí eu te pergunto, se eu não viesse, eu ia estar fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Isso, eu não condeno ninguém, eu não estou julgando, eu não acho que todo mundo tem que sair da onde mora, mas eu estou falando de mim. E isso é toda, assim, é uma experiência incrível, porque eu nem sei quanto é que 20 anos dá aí em dias, né, em meses, sei lá. Eu digo que cada dia é um flash. Também não sei. Então, e aí você faz essa conta, você vai dizer, meu Deus do céu. E isso é realização, isso é sucesso, porque às vezes não é porque você não, sei lá, não conseguiu alguma coisa que você fel, como é que fala, que você não teve sucesso, né? Aquele caminho que te leva a fazer as coisas, ele é um sucesso todo dia e todo o tempo. Então, não adianta você dizer, mas a sua revista é um sucesso? A minha revista é hoje, né, dia 30 de julho. Ela é, porque eu trabalho nela todos os dias para ela se manter. Então, depende de como você enxerga a sua vida, o seu caminho. E, às vezes, eu acho que eu tenho uma visão muito pequena das coisas, porque eu digo que esse mundo é imenso, né? Orlando é um campo energético assim fortíssimo, e às vezes eu me frustro quando eu não consigo uma coisa. Eu falo, como é que eu não consegui isso? Orlando tem esse potencial todo de me dar muito mais do que isso, e essa coisinha que eu não consegui. Aí eu fico um pouco brava comigo, mas logo passa. Então é isso, é esse caminhar, é essa visão de que eu posso, todos nós podemos, tudo que a gente quer, né? Eu posso querer
sei lá, um carro vermelho, e você também. Só que a marca do seu carro vermelho é uma e a minha é outra. Mas os carros são vermelhos, os dois carros vão nos levar a lugares, e isso depende, eu acho que da visão, sei lá, eu não sei explicar isso, mas está tudo aqui dentro. E as minhas amigas, não, fica aqui, não volta. E é difícil você explicar para a pessoa que não, a minha vida hoje está aqui, né? Que é diferente. Eu falei, se eu chegar lá em Santos hoje, né? E quiser fazer o que eu faço aqui, eu não tem, porque é outra vibe, é outra, a engrenagem é diferente, né? Então, se planeja, né? É você entender que aqui não é se comprar o passe anual da Disney, comprar o melhor carro, aí é o carro dos meus sonhos, porque você consegue comprar, daqui a um ano você está ferrado e não... Né? Então, tudo tem que ser pensado no caso. Exatamente. Isso é uma informação, gente, porque parece fácil, né? Às vezes a gente segue alguns blogueiros e tudo, e a gente que vive aqui sabe que as dificuldades elas estão aqui no Brasil, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui talvez a gente está longe do nosso povo, do nosso idioma natal, né? do falar e ser entendido com facilidade em qualquer lugar, na fila do pão, por exemplo. Eu falo isso porque eu sou muito comunicativa, eu adoro realmente conversar. E de repente aqui você chega, né, já não vai ter toda essa liberdade, toda essa facilidade, então tem que ser sempre, gente. Tudo que a gente conversa aqui, principalmente em vir para fora, né, em mudar, se planeje. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, né, Silvia? Seja para a Europa, porque se você não acreditar em você, desista, nem comece nada. Eu acho que isso é um fato. Seja você. Você não pode deixar de ser quem você é, porque cada um tem o seu próprio jeito. Então, amanhã eu posso acordar e falar, eu vou imitar a Lenice. Eu vou pegar, vou falar amiga. Que nem não sei o quê. Não adianta, não vai dar certo. Silvia, tu pega a fila. Tu pega a fila, porque nesse negócio de imitar, o negócio tá feio. Tá feio. Então, e não adianta, porque nunca vai sair bom. Então, eu posso amanhã criar um podcast que eu jamais vou interferir no seu. Por quê? Porque você tem o seu jeito. Porque eu tenho o meu jeito. Porque cada um. Então, quando eu olho para as pessoas assim, que eu vejo, né, que tem aquela coisinha, eu falo, basta ser você. Então é isso, seja você o tempo todo. Karine e Suzana, seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Karine. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né, online. E quando eu falo da minha história, eu costumo dizer que eu trago a minha história não é para que ninguém fique triste, não é para trazer tristeza e nem dor, é para trazer para as pessoas uma inspiração, para que elas saibam que elas podem sair, né, do lugar onde elas estão, do desafio que elas estão. E isso fez com que eu, né, essa força, esse meu potencial, fez com que eu saísse daí. Eu tenho certeza que todos nós temos isso, né? E como eu costumo falar, né? Eu sei que todo ser humano ele possui, e eu estou aqui para isso. Eu fiquei aqui, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história ali, mas eu fiquei aqui justamente para isso, né? Quando eu questionei Deus, quando eu questionei a espiritualidade, né? A resposta veio, né? Qual é o meu propósito? Por que eu fiquei aqui? Eu quero saber por que eu fiquei aqui. E aí veio a resposta, você ficou aqui porque você viveu tudo isso e conseguiu sair desse lugar com a sua força, né? Com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua escolha, principalmente com a escolha de sair desse lugar. E você ficou aqui para ativar isso nas pessoas, porque todo mundo pode, todas as pessoas podem. Não é só eu, não é só a Lenice, não é só nós. Todos nós podemos. E essa força está aí, dentro de cada um. E eu tenho certeza, Lenice,
que quando a gente faz essa escolha, quando a gente escolhe sair desse lugar, tudo se movimenta a nosso favor. Você foi diagnosticada com fibromialgia. Na virada de chave, quando você deu um basta, a palavra que você usou, decretou. Gente, que palavra forte. A gente ouve isso, acha que é bobeira, que é só mais uma palavra. Não, quando você usa um decreto, você tem esse poder. Vamos lá, ensina pra gente. Vamos lá, Karine. E nós temos esse poder, Lenice, nós temos esse poder. Nós podemos decretar, sim, para a nossa vida. Eu decreto agora para a minha vida, sim, a saúde perfeita. Eu decreto para mim agora, na minha vida, a minha cura. Você tem esse poder de autocura dentro de você. E vamos lá que eu vou falar da fibromialgia agora, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com a fibromialgia. Ela é uma doença, sim, ela tem o CID, porque por muitos anos, Lenice, eu ouvi de pessoas, isso é coisa da tua cabeça, isso não é uma doença. A fibromialgia é uma doença, sim, e eu, Karine, sei a dor que você sente. Eu conheço a sua dor, porque eu vivi isso. E eu sei que a fibromialgia, ela é incapacitante. Sim. Muitos dias eu não conseguia sair da minha cama. Eu não conseguia levantar, a não ser para ir ao banheiro. Por quê? Porque a fibromialgia não me permitia. Eu colocava meus pés no chão, parecia que tinha alfinetes. A gente acaba sendo desacreditado pelas pessoas por viver, né, com uma doença, com tantas dores, e as pessoas não conseguem ver, né, além daquilo ali, né? Só que a gente sabe o que a gente vive, então eu conheço a sua dor, né? Eu costumo dizer isso para os meus clientes, eu conheço a sua dor, eu sei que ela está aí, ela é física, só que a gente precisa olhar para o emocional. Porque foi quando eu olhei para o emocional que eu consegui liberar a fibromialgia. Foi quando eu olhei para o meu emocional, sem julgamento, gente, sem julgamentos. Mas eu olhei para o meu emocional e liberei a fibromialgia. Eu fui lá na raiz. Eu fui lá na raiz, na causa, para poder liberar o sintoma. E como eu faço isso? É um processo. É um processo de autoconhecimento, para acessar a autocura. E o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você olhar para você, é você olhar para a sua essência, para o seu eu interior. Porque a gente acaba, com o passar dos anos, ali, a gente acaba esquecendo de quem a gente é. A gente acaba, sabe, esquecendo do que a gente gosta, porque a gente acaba trazendo naquela... eu preciso ser assim, eu preciso usar tal roupa porque eu preciso agradar aquela pessoa, eu preciso comer daquele alimento porque eu preciso agradar aquela pessoa, para me poder pertencer àquele meio, sabe? E a fibromialgia, ela tem muito... Agora, eu acho que várias pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora, tá? Quem aqui tem mania de carregar o mundo nas costas? Ixi, carregar, controlar, não é mesmo? No caso da fibromialgia, como eu estava falando ali, pessoas que têm esse excesso de responsabilidade, sabe? Querer carregar o mundo nas costas. Eu assumir um peso que não é meu, sabe? Eu costumo dizer, isso vai servir para as pessoas refletirem depois, principalmente as pessoas que têm fibromialgia, tá? O que eu vou falar agora. Nós podemos, sim, e devemos contribuir na vida das pessoas. Nós devemos, sim, podemos, sim, ter compaixão uns pelos outros. Sim, isso é da natureza humana. Mas o que nós precisamos aprender é não ajude, contribua. Sabe qual é a diferença disso? Quando eu ajudo, eu faço pelo outro. E quando eu contribuo, eu incentivo ele a fazer para que ele evolua. Sabe? Quando eu ajudo, eu faço a parte dele. Isso. Que ele tem que fazer, não ele a tem minha. Que fazer. Uhum. Adriana Mendes, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Olha, com essa introdução, a responsabilidade triplicou aqui, né? Eu estou me sentindo o máximo. O que é a iridologia? O que é um iridologista? Vamos, explica para gente. Iridologia. Nós temos muita musculatura e nervos no olho que nos permitem entender o corpo inteiro. É daí que vem a iridologia. Não podemos chamar de exame, porque exame é aquilo que é feito de maneira convencional, na medicina convencional. Então, não é um exame, é uma avaliação, uma análise que a gente pode considerar energética? Sim, podemos considerar energética, mas ela tem tudo a ver com a parte fisiológica mesmo do corpo. Os olhos da gente, eles vão fazer pequenos sinais, pequenas manchas, relevos, aberturas de fibras, de acordo com a nossa situação de saúde. Então, a iridologia é a ciência que estuda esses sinais que aparecem nos olhos e correlaciona esses sinais com situações de saúde. É isso. Então, a cor desse olho é uma cor que já chama atenção para a vesícula, tá? Na iridologia, essa cor que não é verde, totalmente verde, mas é uma cor de mel ali, né? A gente chama de misto biliar, é o nome da cor na iridologia, misto biliar, porque ele é misto, ele não é azul, ele não é hematogênico, e ele é biliar pela facilidade de ter situações biliares. A vesícula é mais propensa a ter dificuldades. E o fígado também. E, por sinal, o fígado está fragilizado aí, né? Então, aqui, provavelmente, eu estou vendo o olho de alguém que toma medicamento para dor, anti-inflamatório, algo que está deixando resíduo hepático. A pupila mais dilatada, ou é porque a pessoa tomou café, ou é porque ela está ansiosa naquele momento. Então, a gente já também pergunta ali, quando a gente vê essa pupila dilatada, se a pessoa sofre de ansiedade, se ela tem crise e tal, porque a pupila dilatou ali só porque foi fazer uma foto, só porque vai ser avaliada, já ficou nervosa, né? Não dá para avaliar muitos traços de personalidade por causa da foto, né? Eu precisaria ver uma foto mais acurada, mas dá para ver muita coisa aqui. O intestino é mais sensível. Quando eu falo do colarete, eu estou falando desse círculo que aparece errante em volta da pupila. Então, ele faz assim, ó, ele projeta para frente, assim. Esse círculo que é o colarete, a trança de SMA. Quando ele faz essa projeção para frente, tem duas coisas aqui. A Vanessa não está aqui, infelizmente, eu acho, né? Então ela não pode dizer se confere ou não. Mas quem tem essa marca tem uma facilidade muito grande de mudar de humor. Então é uma pessoa que passa de 0 a 100 muito rápido, que acaba tendo que dar aquelas respiradas de vez em quando, e ela nem sabe por que esse humor mudou. Mas é por causa dessa marca aqui. Isso daqui significa inflamação de cólon, colite, o intestino grosso inflamado. Então, isso aqui é uma situação que dura muitos anos. É difícil de fazer isso sumir totalmente, mas já de cara dá para a gente trabalhar uma desinflamação, uma melhora disso daqui, e a pessoa já fica mais tranquila, mais calma, com mais facilidade, ela consegue ser mais linear. Do jeito que eu estou vendo essa íris aqui, a sensação que dá é que tem dias que ela tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as emoções, com principalmente a agitação. Que conselho você daria para a vida, para todos nós? Eu te agradeço por essa oportunidade do conselho final. Nosso corpo, por melhor que a gente cuide dele, ele perece e a nossa alma permanece. Se de todas as coisas que a gente cuida, a gente cuidasse melhor da nossa alma, a gente estaria fazendo o maior bem. E a nossa alma, ela vem de Deus e ela volta para Ele. O melhor que a gente pode fazer, que eu faço para mim, e eu espero que você faça também, é entender que Jesus Cristo é a porta, o Filho de Deus, o sangue derramado na cruz, precioso Cordeiro de Deus, sacrificado por nós, venceu a morte, ressuscitou, tomou a chave da morte e do inferno. E ele abriu o céu para nós, para que a gente possa entrar, eu e você. Eu espero que você receba essa palavra com carinho no seu coração e possa
pedir ao Espírito Santo que possa iluminar a sua mente, te dar o entendimento que ele dá, porque é ele que ilumina a nossa mente para entender o que é verdade e o que não é. Chama discernimento espiritual. Que ele possa te abençoar, que você possa receber essa verdade Amém. no seu coração, em nome de Jesus. E é com imensa honra que recebemos Marilise Eisenfeld. Seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Marilise. Obrigada, Lenice. Eu estava aqui te escutando e pensando assim, não vamos chorar, né? Não, hoje não agora. Fala pra gente, Marilise, o que é a tão conhecida ou falada constelação familiar? Lenice, eu acho que posso resumir assim: é uma forma de nós conhecermos aquilo que a gente ainda não sabia que causava um problema ou uma dificuldade na nossa vida. Pode parecer um tanto, não sei, um tanto complexo. Então, vamos lá. A constelação familiar revela algo que eu ainda não sabia sobre o que me move a fazer coisas que não são saudáveis, que não são boas para mim, e mesmo assim eu repito, eu faço. Por exemplo, né, o fracasso nas relações, nos negócios, na saúde. Então, se a pessoa souber de onde vem essa dificuldade, a pessoa resolve. Mas, em geral, nós não sabemos. É algo que a gente não conhece. É algo que vem do nosso sistema familiar, das nossas crenças, dos nossos aprendizados, daquilo que a gente entendeu quando era pequeno. E nós não sabemos complexo. como. A gente não sabe como resolver isso. A constelação familiar, Familienstellen, né, que é o trabalho original de Bert Hellinger, né, mostra isso, revela o que é o motivo de eu me comportar dessa forma, de eu ter esse tipo de dificuldade. Quando eu vejo isso, quando eu descubro e eu compreendo, então eu posso fazer algo diferente. Porque muitas vezes, inconscientemente, nos comportamos como crianças, como éramos crianças, desejando algo dos nossos pais, querendo que as coisas fossem diferentes, querendo que alguém faça por nós, assuma responsabilidades por nós, tornar-se adulto e assumir suas responsabilidades. Isso realmente é um desafio. E é simples, porque na constelação familiar, nós olhamos para as 3 ordens que Bert Hellinger observou que são ordens da vida, que acontecem em todas as relações. Por isso a simplicidade. É assim em qualquer lugar do mundo, são leis para todos, não importa a cultura, o país, a idade, são leis da vida que acontecem em todas as relações humanas. Então, Marilise, eu já vi, acho até você mesmo, numa das suas lives, sempre que possível eu estou nas lives da Marilise. Eu vejo. Sempre. E eu já vi essa questão de divórcio, né, que tem os 2 lados, e aí eu pensei, meu Deus, eu também fiz um monte de coisa errada de novo, né? A gente olhando para a gente e assumindo o nosso papel, a nossa parte, a nossa fatia do bolo, a nossa responsabilidade. Exatamente. Sempre é dos 2. Claro, um pode ter um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas sempre a responsabilidade é dos 2. E nada acontece na nossa vida sem que a gente permita.
E aí volta aquilo que você falou lá no começo muito acertadamente. Questão de ser adulto. Porque quando nós dizemos, isso aconteceu porque a outra pessoa foi desse jeito, porque os outros fizeram isso, nós estamos na postura infantil. E só como adultos nós assumimos a responsabilidade de dizer, é isso mesmo, eu permiti que chegasse nesse ponto. Eu pago as consequências e é meu aprendizado. Então, essas 3 ordens que Bert Hellinger descobriu e trouxe, entregou para nós, né, que são utilizadas em todas as áreas, no judiciário, nas empresas, na medicina, na educação, em todas as áreas. É pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento diz, todos pertencem, todos. Até aqueles bebês que não nasceram pertencem à sua família e têm um lugar. Até aquelas pessoas que foram excluídas, que nunca foram mencionados ou que nem são conhecidos, mas que fazem parte da nossa família, todos têm um lugar. Também a questão da ordem, quem chegou primeiro, chegou antes, quem chegou depois é menor. Isso é básico, falamos um pouquinho nisso aqui hoje com a Helenice, né? E também o equilíbrio entre as relações, que é assim, eu preciso dar e também preciso receber. Muitas vezes as pessoas dizem, eu só dou, eu não preciso de nada. Isso é desequilíbrio. Eu tenho que poder dar e receber da mesma forma, para ter equilíbrio nas relações. Então, tudo isso se trata de saúde, relacionamentos saudáveis, né? Saúde nos relacionamentos. Com muito orgulho, seja bem-vindo ao podcast Mundo Coach, José Antônio Correia Júnior. Boa noite, Lê. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que desde que, quando foi feito o convite, a ansiedade bateu e eu acho que talvez voltar a todos aos assuntos e poder falar sobre 2 assuntos que eu gosto demais e que tenho muita paixão. Eu acho que vai ser algo incrível e a gente vai poder conversar por um bom tempo aqui. A gente acaba começando dentro da universidade, dependendo do currículo, tu pode encaminhar. No meu caso generalista, eu posso sair para a indústria, sair para a parte de análises clínicas, para a parte de drogaria, para outras tantas áreas que tem na farmácia, manipulação e algo que a gente tem dentro da própria grade curricular é o estudo de botânica, que vai ser parte da fitoterapia, mas gostar de fitoterapia, eu acho que para mim, eu acho que vem antes disso. Eu acho que vem até um pouco por causa do seu Osório Domingos Correia, né? Que eu acho que é algo que trouxe muito disso. E eu acho que um tanto também da minha avó. Eu acho que foram lados unidos, que aquela coisa de fazer um chazinho, de ter sempre uma erva para fazer utilização. Eu acho que a fitoterapia começou ali para mim. Eu acho que, na verdade, a fitoterapia chegou para mim antes do que o próprio querer fazer farmácia. Que maravilhoso, Zezinho. Muito, muito obrigada por você ter falado o comecinho dessa história. Tem grande valor e muita, muita importância, né? Nós temos um tio muito querido que é muito conhecido na cidade de Pissarras, em Santa Catarina, um dos primeiros farmacêuticos da cidade, eu acredito, né? Teve farmácia por muitos anos, e sempre é uma lembrança com muita honra, né? Com muita alegria para nós, e eu não tenho dúvidas que isso já está aí dentro, né? No teu DNA, na tua genética, e sim, daí tem essa parcela da mãe, tem a parcela do pai, e quem de nós não tem uma avó, uma mãe que, chazinho para uma dor de barriga, chazinho para uma dor de cabeça, né, chazinho para um mal-estar, começa por aí essa paixão. Isso mesmo. E eu acho que daí a gente já pode até começar o nosso assunto.
Porque a fitoterapia, ela é a primeira, se for pensar na primeira forma de medicação, de remediação que a gente tem datado, que a gente tem marcado na história, é a fitoterapia. É a utilização de plantas para algum mal. Vamos lá, a gente pode pensar que a gente achou já na farmacologia mais antiga, farmacopeia mais antiga que a gente tem, farmacopeia é o livro da parte de farmácia, a gente acha em 2700 antes de Cristo, que era uma farmacopeia da medicina terapêutica chinesa. Uau! Então, 2700 antes de Cristo. A gente já tinha pessoas que utilizavam e que viram em alguma planta algum efeito, por razões que a gente pode estudar e nunca vai saber o porquê que acabaram utilizando tal planta, o que chegou até aquela planta. Às vezes é porque um animal comia, às vezes era porque é o jeito dela, às vezes era porque o gosto que ela dava na boca. E isso tudo foi levar às experiências que acabaram sendo feitas em todos esses tempos. Desde lá de 2700 e até antes disso, a gente como se fosse um laboratório gigante testando plantas. Então, quando a gente chegou lá, a nossa mãe, que fez um chazinho de hortelã porque a gente estava um pouco mal de estômago, com certeza tem muita coisa antes de chegar naquele chazinho de hortelã. Então, eu acho que talvez essa é uma das primeiras belezas da fitoterapia, é a tão grande ancestralidade dela, e que ela vem trazendo por várias culturas. E que era tão importante que na época da China, os livros eram guardados como se fosse ouro, assim, eles tinham, cada dinastia tinha o seu livro e não se passava para o outro, porque se passasse, um guerreiro poderia saber o que eu utilizava para os ferimentos e outro não era para saber. Então, essa informação, ela vem com a história e vem trazendo e vem mostrando o quanto essa utilização das plantas foi importante não só para a parte de remediar males, mas também como marco da história. Provavelmente em algumas guerras, algumas batalhas que tiveram, coisas que a gente estuda em história, provavelmente tiveram plantas associadas a isso. Então, vamos lá, o café não deixa de ser um chá. Se for pensar na parte de fitoterapia, até isso a gente conversava quando a gente foi começar a falar sobre o assunto, né? Verdade. O café não deixa de ser, ele é uma planta que gerou um fruto, esse fruto, né, essa semente, ela passou por um processo, foi feita a torrefação dela, para a gente conseguir extrair algumas coisas dela, e uma das coisas é uma molécula chamada cafeína. A gente gosta bastante, ainda mais para a gente acordar de manhã, para a gente ficar mais disposto, e que tem coisas boas e coisas ruins, como toda planta. E é um ponto que a fitoterapia estuda, que é o estudar tudo que tem dentro da planta, que pode ser benéfico para a gente. Vamos lá, a cafeína tem isso, ela dá energia para a gente, mas se a gente tomar muito à noite, a gente pode ser que a gente tenha insônia. E ainda tem algo que é incrível, porque a cannabis, a produção dela não estraga solo, ela melhora o solo, tanto é que hoje tem cannabis sendo plantadas em Chernobyl, onde aconteceu o desastre nuclear, da maconha. Eu vi uma matéria da questão de Chernobyl que parece que já viram fungos lá que estão purificando. Sim. Então, e a parte da terra em si é a cannabis. A cannabis cannabis então, por isso que agora, quando você falou, eu falei, deve ser uma das responsáveis por essa estruturação do solo e do ar, a própria cannabis. Sim, sim. Por isso que tem que cuidar, obviamente, o solo que a cannabis está para fazer o cultivo dela, porque ela puxa muito dessas coisas. Mas ela consegue fazer um ciclo fechado, então ela não existe subproduto de cannabis. Utilizou a parte da flor, o camarão que a gente fala da planta, que é onde tem maior quantidade de ativos, tu pode conseguir utilizar o resto da planta para fazer fibra para produção no lugar de algodão. Tu pode fazer bioplástico agora, excelente, feito tudo com o que sobra, que não vai ser utilizado dessa planta, que colheu para coisa, ela se utiliza inteirinha, ela não estraga o solo e ela pode ser renovada. Preparem-se para uma conversa transformadora.
E sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mundo Coach, Nelson Sense. Muito obrigado, Lenice. É uma alegria para mim estar aqui com você, uma alegria participar do Mundo Coach. Uma alegria para mim estar falando com todas as pessoas aqui, de todas essas redes que você conecta, de mulheres e de pessoas linkadas ao desenvolvimento humano, e também com cada uma das pessoas que vem também já conhecendo um pouco do meu trabalho. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da vida e da minha experiência de vida. Fala pra gente, o que é expansão da consciência? Você é um treinador para despertar a consciência. Explica pra gente. Essa pergunta é maravilhosa, Lenice, e é uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem que lembrar que toda palavra é um signo que tem o seu significado. E o significado ele pode ter entendimentos diversificados. Então, a consciência é uma palavra que não tem um significado único, ela tem alguns significados diferentes. Então, para algumas pessoas, expansão da consciência pode ser a expansão do entendimento, ou expansão de conhecimento. Mas quando eu trabalho a questão dentro do desenvolvimento humano, dentro da minha linha de trabalho, expansão da consciência ela tem um significado que vai um pouco além. E aqui eu não tenho como compartilhar isso sem abrir um pouco do meu sistema de crenças, né? E aqui crença não é boa e não é ruim, só ninguém vive sem crença. Para mim, consciência é quem nós somos de fato. Então, você não é a Lenice, eu não sou o Nelson. Nós somos uma consciência que está dotada de um corpo físico e uma vida aqui nesse plano, aqui nesse local. E essa consciência, ela tem uma alma, ela tem algo que tem conhecimentos e percepções que o Nelson, dentro da rotina e do dia a dia dele, sequer tem percepção de que eles estão aqui, que são acessíveis para mim. Então, quando a gente fala em despertar a consciência, a gente fala em despertar para quem você é de fato, e não apenas para a pessoa que está no seu dia a dia. E quando a gente fala em expandir a consciência, é você, de fato, ter um pouco, uma capacidade um pouco maior de acessar espaços internos ou conectados a quem você é de fato, que normalmente estão inacessíveis a quem ainda sequer despertou para a consciência. Então, um caminho inicial seria um despertar, uma percepção de que existe muito mais em mim do que eu imaginava. E um caminho de continuidade seria uma expansão. Eu começo a ter a capacidade de usar esses recursos que estavam inconscientes para mim. Então, quando eu falo expansão de consciência ou despertar da consciência, eu trago esse despertar num link de algo muito maior do que simplesmente a mente ou entendimento de algo. É algo que traz uma conexão espiritual também. Eu até fiz um post hoje no meu Instagram falando um pouco, porque ele tem 1 minuto e 20, então não dava para expandir um pouco mais, e dá até uma impressão de eu estar falando só do processo mental. E ali, de fato, eu estou. Mas o processo mental ele tem uma condição muito maior. Então, se a gente for linkar isso com a espiritualidade, dentro do budismo, você busca a iluminação dentro de você. Dentro do taoísmo, Lao Tse vai dizer o quê? Que a espiritualidade ela acontece na condição do ser. Tanto que Cristo, quando vai se colocar, ele fala, eu sou. Eu sou. Ele não fala, eu sou o Cristo. Eu sou. É a condição do ser. Dentro do espiritismo, você vai trabalhar o desenvolvimento da alma como um todo, ao longo de diversas existências. E a alma é uma só, então ela pode ter fragmentos, mas ela é uma. E aí, quando você olha dentro do cristianismo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você nasceu, você foi feito à imagem e semelhança de Deus.
ou seja, criatura com a capacidade de criação. Qual é o caminho mais curto para você se conectar com a sua divindade? É olhar para dentro e nunca para fora. Se você for olhar à luz da filosofia, você vai ter Platão, que vai dizer que tudo que existe no mundo material existiu primeiro no mundo das ideias. Você vai ter Hermes Trismegisto, que vai falar 3.000 anos antes de Cristo a respeito do princípio do mentalismo e da correspondência. Então, essas são sabedorias que estão disponíveis para a humanidade há milênios. E todos os grandes mestres, seja qual for a espiritualidade, ou seja qual for a linha filosófica, todos os grandes mestres, eles dão esse caminho de voltar, de ir para dentro e não para fora. A busca, ela está dentro de você, ela está na sua consciência, em quem é você de fato. Como é que funciona? Então, você, terapeuta, e eu vou buscar uma terapia para me conhecer melhor. É como se fosse um chamado. Como é que faz? O que eu faço? Qual é o caminho que eu busco para me encontrar? Essa é uma pergunta incrível, porque assim, existem muitos caminhos, né? Não existe um caminho único. Existem pessoas que se encontram dentro de um trabalho religioso, ou dentro de alguma religião. Existem pessoas que se encontram dentro de trabalhos de doação mesmo, de entrega, de serviço, de servir o mundo. Existem pessoas que se encontram em trabalhos de desenvolvimento humano, enfim, dos mais diversos. E a grande verdade é que você, dentro do meu sistema de crenças, pelo menos, é inevitável. Em algum momento da nossa existência, esse caminho vai ser trilhado. Mas a forma de você trilhar esse caminho, compreendendo o caminho que você está fazendo, é uma forma da consciência. Então, você está tornando consciente algo que era inconsciente. Você está percebendo dentro de você coisas que você não percebia. Então, mesmo que você preencha o vazio com alguma atividade, seja uma doação, um servir ou alguma coisa nesse sentido, dentro de você ainda vão ter questionamentos e dores que você vai querer preencher de alguma forma, porque ainda você não se sente completo ou completa com relação a isso. E aí esse é um caminho da consciência mesmo. É um caminho de um olhar para dentro. É um caminho de silenciar a mente, silenciar o corpo, silenciar as emoções e entrar dentro da tua alma, dentro de quem é você de fato. E aí, esse caminho, não existem alguns livros ou alguns trabalhos que auxiliam nesse caminho, mas é um caminho que você tem que aprender por si mesmo ou por si mesma. Lógico, quando a gente fala de algum livro, é muito mais difícil de você... Tem um livro maravilhoso chamado O Poder do Agora, do O Poder do Agora. É maravilhoso esse livro. Deve estar aqui atrás, em algum desses lugares aí. Eu olhei para a minha estante aqui na minha frente também. Aqui tem um monte de livro voltado a essas coisas, eu gosto muito. Tem livros espiritualizados voltados a isso, e eles mostram, sob o ponto de vista cognitivo, esses caminhos, mas não é suficiente. O Osho, ele escrevia uma coisa que é muito interessante. Ele falava assim, falando um pouco do taoísmo, ele fez esse comentário. O leão é um leão. A zebra é uma zebra. E o ser humano quer ser legal, quer ser inteligente, quer ser bonito, quer ser gostoso, quer ser top, quer ser bonzinho, entendeu? O ser humano não é, ele quer ser. É diferente. E aí ele fala que o ser humano é o único animal que precisa de técnica para ser quem ele é. Então, técnicas para entrar para dentro de si. E existem, de fato, técnicas que ajudam a gente nesse sentido. E aí, dentro de um trabalho de despertar da consciência, nós, por exemplo, temos um retiro que a gente usa diversas técnicas que ajudam as pessoas a entrarem para dentro de si. Mas é meio bizarro, né? A gente pensar que a gente precisa de técnica para ser quem nós somos. Ame-se mais,
seja gentil com você mesmo, com você mesma. Se trate com compaixão e amorosidade. Se permita errar e levantar, que está tudo bem. Aprenda a acolher a si mesmo, a si mesma. Ame-se mais. Com vocês nesta noite. Seja muito bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Lara Vanderlich. Olá, boa noite. Obrigada, Lenice, por esse convite. Estou muito feliz. Como você me conhece, eu gosto muito de assim, passar o meu conhecimento. Tudo que eu puder passar de conhecimento, eu vou passar, principalmente hoje, falando de um tema que eu sempre digo que não sai de moda, não vai sair de moda, sempre vai ter assunto, que é sobre o amor, sobre os relacionamentos e o quanto isso influencia na nossa vida. De que forma? Que sinal eu posso observar que, de repente, é um relacionamento enganoso, é uma armadilha? Tá. Vamos começar do começo, como você falou. Existem sinais que são de um relacionamento que não é saudável, tá? Que não é legal, que não vai ser legal. Geralmente, como é que esses relacionamentos acontecem? Muito rápido, é uma paixão intensa. Você fala, nossa, eu achei a minha metade da laranja, achei minha tampa da panela. Por quê? Porque a pessoa se identifica e identifica com alguma coisa que ela cria na cabeça dela sobre aquela pessoa. Ela meio que idealiza aquela pessoa, né? Então, o que acontece ali? Dentro de um relacionamento que não é normal, existem esses sinais de ser muito rápido, uma paixão muito forte, existe o controle, mas é tudo num campo muito sutil. O controle no sentido assim, nossa, Lenice, eu estou muito preocupada com você, então você coloca a localização do celular, deixa a localização do celular para eu te proteger, né, em vez de controlar. Então, os sinais, eles acabam sendo muito sutis mesmo, sabe? Por isso que, às vezes, as pessoas caem em relacionamentos que não são saudáveis, porque não conseguem perceber esses sinais. Mas também, o que eu quero falar hoje é uma coisa muito além disso. É muito sério até, porque é uma coisa que eu brinco às vezes, sabe, Lenice? Eu brinco porque, às vezes, você não dá chance para uma pessoa que você fala, eu não tenho química com essa pessoa, você pode perder a chance de você ter um relacionamento saudável e uma vida feliz. Porque você não tem química com aquela pessoa. E agora que vem o pulo do gato aqui, que eu vou explicar uma coisa que é bem importante. Claro que existem vários fatores, né, fisiológicos mesmo, liberação de neurotransmissores, feronômios, o cheiro, a pele, tudo isso para fazer a tal da química. É como se fosse um caldeirão, né? Como se você estivesse fazendo um bolo. Tem vários ingredientes para aquele bolo ficar pronto, para aquele bolo sair. Mas é exatamente saber que essa mistura, que desse caldeirão, assim, essa mistura disso pode te levar para um caminho de uma vida feliz ou não. E aí que entram os pontos principais da tal da armadilha que eu falo, da química amorosa, que as pessoas, elas acabam, a tal da química e a conexão, Lenice, é por quê? Porque a gente vai construindo, tá? Vai construindo o que a gente entende de relacionamento, o que a gente entende de amor, o que você já conhece sobre o amor. Você vai construindo isso. O que você conheceu na infância, se você teve, por exemplo, um pai que bebia, aí provavelmente você vai ter uma química enorme com alguém que não bebe, mas vai beber, né? Fala, não, eu não vou repetir a mesma coisa, mas depois essa pessoa começa a beber, né? Aquele moço que só bebe socialmente, que te trata com respeito, aí você não acha graça e não tem a tal da química.
Você já passou por algum relacionamento em que os sinais vermelhos, eles apareceram, mas ficaram despercebidos por você? Por exemplo, muito amor, como eu falei, um cuidado muito exagerado, ou acabava de ridicularizando, e você falava, é brincadeirinha, sabe? Você deixava passar essas coisas. Já aconteceu com você? Sentir atraída por pessoas que te diminuem, que te tiram espaço, onde você não pode expressar teus sentimentos. E você até vê isso, mas ai, ele é tão lindo, e a pele, e quando a gente se beija, e fica tudo tão bom, e daí você esquece que esses sinais todos, dos sinais vermelhos, estão ali, mas você tampona eles porque é melhor estar com a pessoa. Por exemplo, o pai que brigava muito com a mãe, e com isso, a mãe daí ficava desestruturada, né? Então, o pai saía de casa e quando ele saía de casa, a mãe, por exemplo, ameaçava que ia tirar a própria vida, digamos assim. Então, imagina como é que a criança ficava com medo de perder o pai e o medo de perder a mãe, sempre nessa instabilidade nos vínculos. E o que que faz? Acha um parceiro que proporciona essa mesma instabilidade. É você se iludir com o parceiro achando que ele vai mudar, tá? Achando que ele vai mudar. Você sofre no relacionamento mesmo assim, você continua. Então, eu ouço muito as pessoas falando, né? Ah, olha, ele costuma ficar furioso comigo, ele me xinga, mas depois ele se arrepende, ele pede desculpa e fica tudo bem. Ou, né, que fala, olha, ele é agressivo, mas ele me ama, pelo menos eu estou com alguém, ele vai mudar, isso é uma fase. Por quê? Porque fica colocando essas desculpas com o medo de ficar sozinha. Façam esse teste, já vão assim, a cada armadilha você vai respondendo. assistindo e vai respondendo sim ou não, e vai vendo se isso bate com você. Vamos tirar essas armadilhas e ter relacionamentos saudáveis daqui para frente. Poliana Conte, seja bem-vinda, Poliana! Uau! Obrigada, muito obrigada, Lenice. Eu acho que nada é título, nada é nada, só eu acho que falou a pessoa humana. Eu falei, é isso aí. É assim que eu quero ser reconhecida, é assim que essa pessoa que eu sou. Sempre observei muito e sempre acreditei no poder da mente, do poder do nosso pensamento. Né? Realmente o nosso pensamento pode trazer os nossos sentimentos e pode trazer nossos hábitos. Então, aquele triângulo, né? A triangulação do pensamento, sentimento, comportamento e a criação do hábito. E realmente pensando na liderança interior, né? Filha de pais muito simples, uma mãe apaixonante, né? Muito dedicada, uma pessoa que é amor incondicional, é assim como eu a lembro, e sempre cuidadora, não só das pessoas em volta, mas do próprio meu pai, que tinha epilepsia, acabou ficando cego, tem um histórico aí. E então, uma pessoa muito observadora, que, de certa forma, foi criada pelos avós. Naquela época, né, a pessoa com epilepsia tinha um mal maior, né? Então, os filhos precisavam ser protegidos daquela cena, daquele ambiente. Então, tinha toda aquela coisa da retirada do lar ou da família ali, mesmo porque a mãe trabalhava fora, o pai também trabalhava fora, mesmo com a dificuldade dele. Ele não era cego no início, e aí com glaucoma, foi piorando. Mas a Poliana foi sendo construída muito na questão da observação, de uma família muito grande, muito amor em volta, muita brigaiada também, aquela coisa de família, sabe, assim, grande. Poli, qual a família? Qual a família? Se você conhecer uma família que não briga, você me avisa, entendeu? A gente vai lá, deve ser triste, dá um título para eles. Poliana, eu percebo que você é uma pessoa que
as pessoas, como que você chegou? Chegou realmente sendo você, com o teu coração imenso, com a tua alegria, com a tua energia, porque você tem uma energia muito forte. Que a gente seja quem verdadeiramente nascemos para ser, sem medo. Sim, sem medo. De cara, se fosse para mim fazer uma lista de coisas que eu não posso, que eu quero mudar a minha realidade, né? Quero, como diz ali a nossa querida Ana Lu, né? Expandir a consciência. Chegou esse momento do universo, da expansão da consciência. Dentro dos ensinamentos da Louise Hay, cita para gente aí umas 5 dicas que a Louise Hay, se a Louise Hay estivesse aqui, Poliana Conte Hay, falando com a gente nessa noite, diz pra gente como é que eu tenho que começar? A primeira coisa que ela fala, né, de você aprender a se amar. E antes de qualquer coisa, ela fala do olhar no espelho, de se olhar profundamente, olhar no olho, né, realmente buscar, é esquisito, mas olhar olho no olho, ver, enxergar aquela criança. E se a gente pensa nas crianças, quando as crianças nascem, né, elas choram, elas pedem o que elas precisam, elas têm aquele sorriso, né, lindo. E então acho que eu não estou seguindo as 12 formas de amar dela, tá? Mas uma das coisas é você abraçar aquela criança interior, né? A gente fala muito não é só olhar no espelho e se amar, é abraçar aquela criança interior e reconhecer e abraçar, falando um pouquinho até o que a gente faz durante os 2 dias, né, que é os 2 dias mais profundos do treinamento. Uma das coisas que a gente fala muito lá é quem é você, né? Tentar reconhecer aquela pessoa, quem é você, da pura e simplesmente, porque a gente coloca cobranças, né? Eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, os julgamentos. Todos nós, a gente vem com muito julgamento. A gente sempre se questiona a gente não estar seguro. Muitos medos é porque a gente não se sente seguro. E aí eu abri aqui, antes de começar, eu falei, eu vou ler o que está escrito aqui. Ela sempre termina com um tratamento, vamos dizer assim, ou uma frase. Então, a vida me ama e eu estou em segurança. Eu envolvo todos em minha vida em um círculo de amor. Não importa se eles são homens ou mulheres. Eu incluo meus amigos, meus entes amados, meus colegas de trabalho e todos de meu passado. Eu afirmo ter relacionamentos maravilhosos e harmoniosos com todos, nos quais há respeito mútuo e cuidado de ambos os lados. Vivo com dignidade, paz e alegria. Eu expando meu ciclo de amor para envolver todo o planeta. E esse amor volta para mim multiplicado. Estou arrepiada aqui. Dentro de mim está o amor incondicional. E eu expresso a todos. Meu amor incondicional inclui a mim, pois sei que sou digno do amor. Eu amo e me estimo. E assim seja. E com grande prazer. Seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, minha querida Gilmara Bertini. Obrigada, Lenice. Eu que agradeço o convite. Me sinto, assim, honrada por estar aqui hoje e emocionada com tantas palavras para mim. Com que idade chegou o primeiro diagnóstico? E como é que foi isso? Foi com 28 anos, Lenice. Foi bem inesperado. Eu estava bem você nunca espera um diagnóstico desse, né? Você estava com uma vida bem ativa, uma vida corrida, 3 filhos pequenos, empresa que a gente estava tomando conta. Meu marido viajava bastante naquela época e era um corre danado, assim. Eu estava há 3 dias com um sintoma bem leve no lado esquerdo do meu corpo, que era um formigamento, mas eu só sentia quando o meu corpo estava relaxado. Normalmente, quando eu estava nas atividades, na correria do dia a dia, acabava que eu nem sentia, nem percebia. Mas quando o corpo relaxava, eu sentia.
E um dia, saindo do escritório, eu falei, eu tô cansada disso. Eu falei, deve ser estresse. Eu vou parar no pronto-socorro e eu falei, eles vão me dar algum remedinho, alguma coisa para ficar mais tranquila e vai passar. Relaxar. Uhum. Para relaxar e vai passar. E eu passei no pronto-socorro e eles pediram uma tomografia. Aí quando o médico me chamou, ele falou, olha, tem uma mancha no cérebro. Ele já sabia o que era, mas ele não quis falar, quis que o neuro falasse, né? Ele falou, você precisa ser avaliada pelo neurologista. Ele falou, então você vai precisar passar a noite no hospital, vai fazer uma ressonância durante a madrugada e amanhã cedo o neurologista passa para te ver e te dá um diagnóstico. E aquele dia para mim, assim, reagi bem até ele me passar a notícia que eu falei, eu vou ligar para meu esposo para trazer minhas coisas, tudo. Ele falou, não precisa ligar, não precisa trazer nada, porque você vai precisar ficar no CTI. Aí, naquele momento, sim, o meu chão abriu. Naquele momento, porque assim, eu cheguei no hospital, eu estava dirigindo, eu fui sozinha. E quando ele falou que eu estava indo para um CTI, e aquele momento eu falei, peraí, eu tô morrendo? Sabe, quando a primeira impressão que você tem é essa, eu tô morrendo, eu cheguei aqui dirigindo, eu vou pro CTI, daí ele falou, não, mas é só porque você precisa ficar monitorada 24 horas, é só até ter um diagnóstico. E fui para o CTI, aquela eu falo que foi uma das noites mais longas da minha vida, porque eram literalmente pessoas morrendo ao meu redor. Tinha o seu Jurandir, que estava internado lá, e o seu Jurandir teve não sei quantas paradas durante a madrugada. E cada vez que eles iam com aquele desfibrilador e trazia o seu Jurandir de volta, o seu Jurandir voltava revoltado. Ele queria morrer em paz. Ele falava, me deixe partir em paz. Ele pedia, pelo amor de Deus, me deixe morrer em paz. E tudo aquilo, eu vivendo tudo aquilo. Aquilo, tipo assim, eu estava numa fila. Eu me sentia assim. Ele falou assim, olha, o que tem no seu cérebro, aquela mancha é um tumor. A gente não pode falar se é maligno, se é benigno. Isso a gente vai saber depois que fizer uma biópsia. E para fazer essa biópsia, precisa fazer uma cirurgia. Porque não dá para fazer... enfim, teria que fazer cirurgia. Sim. E ele falou assim, mas não se preocupa, você está nas mãos do melhor neurocirurgião que tem aqui em São Paulo. E aquilo ali me deu assim sabe quando te dá um quentinho no coração e um alívio? Porque assim, eu acho que a partir do momento que enquanto eu não sabia o que eu tinha, eu estava desesperada. Depois que eu soube o que eu tinha, e o médico, já tinha um médico, ele já sabia o que fazer, então eu falei assim, agora nesse momento é entregar minha vida na mão de Deus e ter fé que vai dar tudo certo. Eu não sabia quando me recuperasse, como que eu ficaria. Eu não sabia se eu voltaria a ser uma pessoa normal. Mas de coração mesmo, naquele momento aquilo não era uma preocupação. Porque desde o começo do diagnóstico, quando eu passei pela cirurgia, a minha única preocupação era, se eu sair daqui, eu quero sair, eu comecei a organizar. Eu parei de pensar no câncer, entreguei a vida na mão de Deus e comecei a organizar tudo o que eu queria fazer depois que aquilo passasse. Eu fiz uma lista de sonhos e eu comecei a listar. E assim, uma das coisas, eu lembro que a principal era tempo de qualidade com a minha família e com meus filhos. E eu não queria mais existir, eu queria viver. Porque eu acho que a gente vai seguindo uma vida aqui que a gente para de viver e começa só a existir. A vida entra como se fosse uma rotina, que é trabalho, estudo, compromissos, trabalho, enfim, e a gente esquece de tempo de qualidade com família, com amigos, então eu foquei nisso. Essa lista de desejos aí, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que todo mundo devia ter, listas de coisas que gostariam de fazer. E a gente entra nesse túnel, nesse ciclo vicioso do dia a dia, da rotina, do acordar, trabalhar, pagar contas, dormir, acordar, trabalhar, levar as crianças para a escola, buscar, e chega o final de semana e aquela correria, e a gente às vezes não olha
para que realmente é importante para a gente, ou realmente o que me faz feliz, né? O que o meu coração vibra. Coisas tão simples, às vezes a gente não dá valor, né, Lenice? Vamos falar assim, às vezes a gente, vamos lá, nós duas moramos em Orlando. Você está Sim. aqui há quantos anos, Lenice? 4 anos. 4 anos. Eu tenho certeza que você ainda acha Orlando lindo, mas você não enxerga mais com o olhar de turista. Perfeito. Não. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma primeira lição. Se a gente consegue enxergar as coisas sempre no ponto de vista do turista, porque o turista acha tudo lindo. Tudo é mágico, tudo é lindo aqui. E a gente começa a ver os problemas. Pô, a 4 tá cheia, tá esse trânsito, a gente reclama das coisas. Mas, pô, a 4 tá cheia, mas a 4 você tá reclamando porque você tá em Orlando, você tá na 4, você tá na I4. Poxa, vamos agradecer que nós estamos em Orlando. Não era isso que a gente queria? Não era isso que a gente buscou? Então vamos ser grata por isso. Mas voltando na lista, eu coloquei das coisas mais simples às coisas mais loucas. Corajosa essa mulher, gente. Eu queria saltar de paraglide. Eu tinha medo de montanha-russa, eu tinha medo de altura, mas eu coloquei que eu queria conhecer os parques da Disney. Na época nem sonhava em morar em Orlando, nem sonhava, tá? Mas era um sonho conhecer os parques da Disney. Queria nadar com golfinhos, queria passear de balão. Eu coloquei muita coisa assim, e coloquei coisas que eu queria comer, que eu queria experimentar, pratos diferentes que eu nunca tinha comido um steak tartar. Eu queria saber como que é o sabor de um steak tartar, eu queria saber como que é sabe, aquela coisa, das coisas mais simples, das coisas mais inesperadas. E eu diria que eu já queria ver meus filhos crescer, queria formar eles. Hoje, o caçula está com 19 anos, a mais velha está com 27. Uau. Eu acho que é 27. Se não for, ela vai me xingar, porque ela está assistindo. Olhe. Mas assim, e hoje essa lista ela já se renovou não sei quantas vezes. Eu fui zerando ela várias vezes, eu ia ticando e ia acrescentando novos sonhos, ia dando lá o cheque, e ia acrescentando outros sonhos. Eu falo que hoje eu vivi coisas que eu nem sonhei em colocar nessa lista. Hoje eu sou coautora de um livro que é best-seller no Brasil. Eu participei de uma série que tá para sair na Prime Video, que eu não sei quando que vai lançar, mas vai estar para ser lançado, tá para estourar aí na Prime Video. Então, nunca na minha vida eu ia pensar nisso. Quero escrever um livro, quero participar de uma série. Não, quando você é criança, você vê as mocinhas de novela, você até pensa, né? Até quer ser igual a mocinha da novela, né? A vida é um presente. É o presente. Ela está acontecendo agora. Então, viva. Viva. Sempre viva. Que seja muito bem-vindo, meu amigo querido Rodrigo Costa. Oi, Lenice. Nossa, que prazer, que apresentação, hein? Falei, gente, eu vou estar com o nosso manto sagrado aqui, né? Com a nossa camisa da nossa seleção, porque afinal de contas, onde quer que estejamos, o nosso coração é canarinho, é verde e amarelo, não é mesmo, Rodrigo? Sem dúvida. Meu coração é muito verde e amarelo. Não importa onde eu vivi, onde eu morei, sempre brasileiro, sempre com esse orgulho, né, de ser brasileiro e representar o país, como você também tão bem o faz, agora aqui nos Estados Unidos, representar o nosso país, mostrar as melhores versões dos brasileiros, né? Porque a gente ouve muito aqueles comentários, brasileiro não é isso, brasileiro é aquilo, brasileiro é isso, enfim, nós temos esse papel de levar o nome do Brasil para os outros países e representar os nossos cidadãos aí com bons posicionamentos, boas posturas, dando exemplo, né, como deve ser aí, como muitos brasileiros o fazem. Aquela história que você tão bem comentou de resiliência, de persistência, manter ali a tua concentração, manter principalmente a tua disciplina. Você falou que hoje em dia é uma palavra muito usada, mas que antigamente nós não dávamos o devido valor à disciplina. A disciplina é, sem dúvida nenhuma,
um dos maiores adjetivos aí em qualquer que seja a profissão, né? Qualquer caminho que você escolha, você tem que ter a disciplina para alcançar teu objetivo. Pô, eu quero entrar numa faculdade pública, uma faculdade difícil, direito lá em São Francisco, medicina da USP, enfim, RJ. Qualquer. As faculdades realmente difíceis, pô, você tem que se dedicar muito, estudar muito, principalmente se você vem de uma escola pública, então você tem que dedicar mais, concorrência difícil, disciplina para estudar, disciplina para abdicar, né, de alguns momentos. Então, pô, passei praticamente toda a minha infância, juventude, em Piracicaba, abdicando de muitas coisas, por um propósito maior, né, que era talvez alcançar o objetivo de ser um jogador profissional. Tem um ditado alemão que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Um amigo meu falou: Rodrigão, tem algo aqui em alemão que é muito importante, chama Gerade ist Gerade, reta é reta. Seja reto, seja uma pessoa reta, não faça curva, você vai se dar bem aqui na Alemanha. Gerade ist Gerade. Eu falo isso até hoje. Meu filho sabe, eu chego para ele e falo: Gerade ist Gerade. Ele fala: reta é reta, né, pai? É isso, não tem curva, segue perto, segue o caminho de Deus, né? Segue o caminho da Bíblia, sempre aqui comigo. Não erra, cara. Não tem erro. Quando a gente está errado na vida, é que você saiu do caminho. Você fala: puta, não percebi, saí ali atrás e não percebi. Mas você olha e fala: pô, opa, dá para corrigir ainda. Volta, porque nós somos falhos, né? O ser humano, a gente semanalmente, nós somos testados, semanalmente as coisas acontecem, a gente tem que estar sempre corrigindo a rota. É isso, a vida é assim, pô. A vida é para ser vivida, né, com responsabilidade, bem vivida, aproveitar as fases que nós temos. Ontem eu falei para um amigo meu, tá com filhos recém-nascidos, tá trabalhando pra caramba, eu falei, ele chama Lucas, né, o nome do meu filho. Eu falei: Luquinha, cara, o trabalho é essencial pro homem, mas tem que ter tempo pros teus meninos, pra tua menina que vai nascer aí. Então, trabalha, chega no final de semana ali, pega a tua esposa, senão a vida aqui nos Estados Unidos, ela fica muito corrida, fica muito empenhada em ganhar dinheiro, em correr. Dinheiro é essencial para todos os aspectos, mas vive a vida e aproveita esses momentos. Falei: pô, tá com um filho pequenininho, cara. Falei: pô, os meus já estão com 18 anos, passou tão rápido. Tô querendo fazer mais um filho para ver se recomeça aquela ter criança pequena. Falei: cara, Tadinha da Lu. aproveitar a vida com responsabilidade, em alguns momentos também dar uma despirocada, porque faz parte da vida, até para aprender as coisas, mas caminho certo, meu irmão, caminho de Deus, caminho correto. Faça o bem, o resto vem, e acreditamos sempre nele. O Flávio e a Beatriz Guimarães, sejam muito bem-vindos ao podcast Mundo Coach. Boa noite, Lenice. Boa noite a todos. Uma alegria grande estar aqui com vocês hoje à noite. Boa Bia, noite, quer dar um oizinho? Oi, claro! Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Uma alegria estarmos aqui. A gente começa a se relacionar desde o momento que a gente chega nesse mundo, né? Desde pequenininho, né? Apareceu nesse mundo, a gente já tá ali no relacionamento com a família, depois com os parentes, depois com os amigos. Então, é algo assim de muita importância para a nossa vida, mas assim, traz muitos momentos felizes, a gente aprende muita coisa, a gente pode também ter essa troca, né? Não só aprender com os relacionamentos, mas também contribuir com o que nós sabemos, né? Mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande. A gente, quem se relaciona sabe que os relacionamentos também trazem seus desafios. E muitas vezes até com as pessoas mais próximas de nós, né? Pessoas na família, com a esposa, com o filho, a gente tem essas situações que demandam mais cuidado, né? E a questão toda, assim, como a gente pode construir relacionamentos melhores, né? Como a gente pode construir relacionamentos mais felizes, né? Porque isso impacta até a forma que a gente vive, impacta a nossa saúde, né? A gente sabe quando a gente está feliz, a gente está bem, quando a gente está nervoso, a pressão aumenta, vem dor de cabeça. Então, há todo um impacto no nosso físico de acordo com a qualidade dos relacionamentos. O Flávio trouxe a questão dos relacionamentos, né? Dessa pesquisa que foi feita. Então, isso aí a gente já sabe, né? Da importância desses relacionamentos, né? Isso é o que importa. Mas como que esses relacionamentos precisam ser, né? O mais feliz possível. Mas muitas vezes não é assim que acontece. E aí eu gostaria de trazer um conceito, né, que a logosofia ensina, que é sobre as deficiências psicológicas, né? Tem um livro que o autor, ele trata
Até o livro está aqui, adoro. Para mim, esse livro aqui é um guia na minha vida. Mostra o livro, mostra aqui o livro. Livro, ó. Vamos lá, gente. Olha só, Deficiências e propensões do ser humano. Esse livro, para mim, é um guia. Por que ele é um guia? Porque ali ele apresenta todas as deficiências psicológicas do ser humano e também ele traz as antideficiências, né, que são as virtudes. Então, aqui eu tenho um guia. Então, como é que eu vou fazer, né? Primeiro, o conceito, né, que é um pensamento negativo, né, que enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo. Tá, um exemplo, impaciência. Quem aqui já ouviu falar da impaciência, da irritabilidade? Eu não. Quem aqui fica irritado com o outro? Nunca, Alguém jamais. aqui é intolerante com o erro do outro? Olha só, não é? Então, e ali tem uma lista enorme que a gente pode ali identificando, né, para ensinar ali, né, o que eu tenho dentro de mim. Eu vou identificar ou não, sei lá, né? Aí vai muito de cada um. Então, a partir daí eu vejo como é importante ter conhecimento dessa realidade, né? Eu estava querendo trazer um exemplo, né? A todo momento no trabalho, se alguém lá, eu vejo por mim todos os dias, se alguém tem alguma atitude que contraria aquilo, né, que eu penso muitas vezes, qual é o primeiro sinal? Eu vou reagir, né? E a partir do momento que eu reajo com a atitude do outro, eu tenho que prestar atenção em mim. Por que eu estou reagindo? O problema não é do outro, o problema é meu. Eu que estou ficando irritada com a atitude do outro, né? Então, isso acontece o tempo todo. É no trabalho, é na família, é com os amigos, né? É o tempo todo. A partir do momento que o outro age de uma forma que contrarie a mim, né, a forma como eu penso, muitas vezes, se é a melhor forma de atuar, bate alguma coisa ali, né? Quem nunca? Me fale, quem nunca? O tempo todo, tu quer dizer, Isso né? aí é o que acontece na minha realidade, não sei com vocês, mas comigo é assim que acontece. E do medo, assim, que as pessoas têm, né, de muitas vezes buscar o relacionamento, de interagir com outras pessoas, né? E eu entendo que esse receio, né, até esse medo, né, ele vem muito do desconhecido, né? E aí o desconhecimento, aqui no caso, é desconhecimento em relação a si mesmo, né, em relação ao que você tem dentro de você, quais são os pensamentos, quais são as emoções, quais são os sentimentos, né? E esse é o primeiro grande objetivo do estudo de logosofia, é você buscar conhecer a si mesmo, conhecer essa sua estrutura interna e, a partir desse conhecimento, você evoluir como ser humano, né? Então, que conhecimento é esse? É o conhecimento da sua mente, da sua inteligência, dos seus pensamentos, da sua sensibilidade, dos seus sentimentos. Então, é um mundo, na verdade, para mim, é um universo imenso que a gente tem dentro de nós e que, pela correria do dia a dia, pelas distrações, a gente não presta atenção ao que está ocorrendo ali. E qual que é o impacto disso? Porque tudo que acontece nesse plano mental, ele é um plano de causa. Ele vai se manifestar como consequência. Então, tudo que eu falo e o que eu faço são consequências dos pensamentos que eu tenho na minha mente. O meu comportamento, a minha conduta, ela depende dos sentimentos que eu tenho no meu coração. E se eu desconheço eles? E se eles começam a atuar ali sem uma observação próxima, eu não estou tendo controle da minha vida, eu não vou conseguir chegar aos resultados que eu quero. Porque uma coisa importante também que eu aprendi com a logosofia é que esses pensamentos, eles têm vontade própria. Quando a gente começa a observar, identificar esses pensamentos, eles têm vontade própria. Especialmente essas deficiências psicológicas que a Bia comentou. Queria até mandar um abraço para o meu cunhado Luiz Iria, que eu estou vendo que ele está participando bastante, né? Ele trouxe algumas deficiências aí, a irritabilidade, a brusquidão. E como é que eu posso lidar com essa situação? Que no momento que eu conheço esses meus recursos, e esses recursos são muito ligados à inteligência, que possui várias capacidades, e à sensibilidade, que possui
suas respectivas capacidades sensíveis, eu posso construir pensamentos e também cultivar sentimentos que vão me enriquecer internamente e até neutralizar esses que jogam contra. A deficiência está ali, está jogando contra você. Então, se eu sou impaciente, eu começo ali a usar minha inteligência para criar um pensamento, né? A gente chama de antideficiência, né? De paciência. A paciência ela vai começar como um pensamento. E eu vou estar exercitando, e vou praticando, vou anulando a minha impaciência até ela virar uma virtude. Né? É todo um processo. Eu vou tendo... E por que esse processo de evolução, o Logosofia ensina, é um processo de evolução consciente? Porque eu escolho as virtudes que eu quero conquistar. Eu escolho onde eu vou direcionar meus esforços para me aperfeiçoar. Seja muito bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Daniele Nieri. Estou te ouvindo, Lenice, querida. muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, o preto é elegante, o preto emagrece, é verdade na ilusão de ótica, é verdade, mas se usar só o preto o tempo todo, o que acontece é que ele está muito conectado a funeral, a você conexão de neurociência, tá? Está conectado com tristeza, está conectado com luto. Então, quando a gente fica... E não é legal para a gente vestir todo dia preto, porque isso puxa a gente muito... Eu quero até que vocês pensem, não... Às vezes queremos usar só o preto. Eu me pego na minha armadilha, tendo o conhecimento. Tenta pensar nisso, Lenice. Um dia que você não estiver bem, você vai se vestir. Preto. Inconscientemente você pega Na hora, porque o preto é uma cor assim, ó. Qualquer mulher, eu acho que pensa isso. Porque é inconsciente. Exato. Assim, ó, vou sair, vou ter que sair, só que você não está bem. Você vai para o guarda-roupa, o meu guarda-roupa fica as cores assim, preto, branco, vai clareando, né? Elas ficam próximas. Eu já vou direto nos cabides que tem roupa preta. Porque isso é psicologia das cores. Então, a psicologia das cores, ela puxa você para a cor para aquilo que você, para o seu sentimento. Então, ele conecta inconscientemente. Às vezes, eu nem estou pensando, de manhã eu vou me vestir e eu estou triste com alguma coisa aconteceu, eu vou lá e pego o preto e saio. E eu não sou de usar preto. Eu não sou. Aí, no meio do dia, eu olho e falo, eu não estou acreditando. Só que agora, eu estou tentando melhorar nisso como? É ao contrário. Toda vez que vocês me veem de amarelo, eu estou triste, porque eu quero trocar, eu quero usar a psicologia das cores a meu favor. Então, eu uso o amarelo, de verdade, eu faço isso. Quando você me vê de amarelo, você pode perguntar, Dani, tá tudo bem com você? Então, eu uso, como o amarelo já é minha cor, ótimo. E é a cor da felicidade, da alegria, então eu tô triste, eu ponho amarelo. E se eu não tô bem, inconscientemente eu uso o preto. Mas, sempre que eu estou de preto, como não me favorece, né, me deixa mais velha, mais abatida, o preto, eu prefiro sempre usar com colar dourado, que fica muito bem dourado em mim. Deixa eu mostrar para a audiência, para eles não me julgarem, né? Não tem julgamento, porque de repente você fica linda de preto, a gente não sabe. Então, também não sei, porque eu ainda não fiz esse teste das cores, mas eu gosto muito de preto, e até porque eu sou bem branquinha, assim, então eu acho que dá um contraste bom, não sei, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, tudo vai depender do que fica mais bonito. Então, não quer dizer que ninguém deve usar o preto, pelo contrário. Agora, eu sempre falo desse truque, porque quando você quando você sabe sua paleta de cores, e você não tem uma roupa para usar na cor da sua paleta, você usa o truque. Qual é o truque? Você vai usar a sua maquiagem da cor certa, que já vai puxar o olhar para o seu rosto, o batom na cor certa e os acessórios. Então, quando eu uso os acessórios da cor certa, o batom e a blush, tudo na cor certa, tira a atenção da sua roupa e coloca a atenção aqui no rosto, e você vai puxar você
vai ficar mais saudável e mais nova. Então, não necessariamente só a roupa vai influenciar. É isso que eu gostaria de trazer. Eu gostaria que as pessoas que estivessem aqui nos assistindo, elas criassem aquela vontade de se vestir um pouco melhor, de entender o porquê de se vestir um pouco melhor. E eu acho que essa mensagem nós levamos de uma forma muito leve, positiva, e eu fico feliz com isso. Doutora Cláudia Cinti Porto, seja bem-vinda ao podcast Mundo Coach, Cláudia. Olá, muito boa noite a todos. Obrigada, Lenice, pelo convite. Um grande prazer estar aqui. Então, fala para toda a nossa audiência que está aqui ao vivo, e para quem está chegando e para quem vai assistir depois, o que é ozonioterapia? A ozonioterapia também chegou da mesma forma para mim, Lenice. Eu comecei a ouvir falar de ozonioterapia e eu, poxa, o que é isso, né? E aí ouvi de uma pessoa, ouvi uma história, ouvi outra, e aí quando eu comecei mesmo realmente a fundo, foi uma paixão, assim. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar daqui para frente, é com isso que eu quero trabalhar. A ozonioterapia é uma técnica da medicina integrativa e ela é uma técnica complementar, né? Ela complementa mesmo. Então, é uma terapia integrativa, complementar, que utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, para benefícios do corpo, benefícios da saúde. A gente utiliza um oxigênio puro, medicinal. Quando eu falo em ozonioterapia, a gente está falando de ozônio medicinal, né? E o ozônio medicinal a gente consegue através de um oxigênio puro, medicinal, que é passado num gerador e tem uma diferença molecular aí entre o O2, ele deixa de ser um O2 e ele passa a ser um O3. O O3 é o ozônio. E aí a gente utiliza para várias finalidades, depende do que vai ser tratado. Pode ser uma patologia, pode ser uma infecção, pode ser uma doença, pode ser o bem-estar estético, beleza da pele, do cabelo. Ele tem várias funções. Tudo que a gente consegue fazer com ele vai dependendo de concentrações de ozônio que a gente utiliza. Fala para gente um pouquinho desse começo, 30 anos como biomédica. 30 anos como biomédica. Assim que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em citologia. A minha área nesses 30 anos de biomedicina foi câncer de colo de útero, HPV, infecções sexualmente transmissíveis, durante os meus 30 anos de carreira como biomédica, né? Quando entrou a ozonioterapia nisso, eu comecei a ver também o que eu podia conciliar o ozônio com os tratamentos femininos, genitais femininos. Isso dá resultado muito bom também, tem me dado uns resultados maravilhosos. Na área da ginecologia, aí a gente entra com toda aquela parte feminina, que a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, que eu acho sempre muito importante esclarecer e falar para as mulheres e relembrar dos exames de Papa Nicolau, né, dos exames de rastreio do câncer de colo. Eu nunca perco uma oportunidade para falar sobre isso, né, e levar atenção para as vacinações contra HPV nos menores e nos adultos também. Hoje eu percebo que, mesmo com o ozônio, a gente consegue ter uns resultados muito bons também para as infecções virais, para o HPV também, em artigos científicos já publicados. Existem as técnicas de biologia molecular, os exames de biologia molecular, que são pesquisas de HPV, né? O câncer de colo de útero, ele tem como precursor o HPV. Não existe câncer de colo de útero sem HPV. Mas nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo, mesmo porque entre 75% e 80% da população do mundo teve ou vai ter contato com o HPV em algum momento da vida. Eu acho que a ozonioterapia ela deve ser experimentada, mas eu entendo quando as pessoas têm medo, têm receio de uma técnica nova. Por isso que a gente falou desde o princípio, procura um profissional qualificado, experimenta, ou vai, conversa. Eu me coloco muito à disposição, por isso, às vezes eu fico muito tempo conversando com uma pessoa que tem dúvida, que nem chega a ser paciente meu. Mas eu quero que ela compreenda, eu quero que ela entenda, eu quero que ela saiba como aquilo funciona, eu quero que ela compreenda que aquilo a gente está estimulando o próprio corpo dela a ter saúde, a gente não está colocando nada de fora, nada químico.
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham lembrado dos episódios, das mensagens lindas, do conhecimento, das informações compartilhadas. Lembrando, deixe o seu like, o seu coração, compartilhe. Também deixe a sua pergunta. Por quê? Porque em 2025 eu vou estar aqui para responder, para compartilhar, para tirar a sua dúvida. Eu e os nossos convidados. E eu espero a sua presença, que deixou meu coração tão feliz. Que você tenha um ano extraordinário, que 2025 seja um ano dos seus sonhos realizados. E que o podcast Mundo Coach possa, de alguma forma, contribuir com a sua jornada, com o seu caminho, com os seus sonhos também a serem realizados. Eu desejo a cada um de vocês um ano espetacular, cheio de amor e de realização. Feliz 2025. A cada passo, basta a mente despertar. No caminho da transformação, a busca por evolução. Exemplos estão por toda parte, mostrando que é possível mudar. O mundo é coach, o mundo é nosso.